Olá, amantes do cinema, como estão? Tranquilos? Bom, gente, hoje viemos aqui falar sobre o filme Boneco do Mal. Sim. E a gente pede desculpas porque esse vídeo vai ser atrasado. Uns dias atrasados, porque o vídeo que a gente fez da última vez, a gente fez um vídeo já sobre esse filme, Sim, porém a câmera ela não focou nada e ficou horrível a imagem. eu finalmente fui tentar gravar com o meu celular, porque a gente grava com o celular dele. Sim. A gente foi tentar gravar com o meu celular e a gente gravou com a câmera traseira, que é boa, e Porém, desfocou nossos rostos. sim, e ficou tudo embaçado. Daí a gente decidiu regravar esse vídeo e então eu espero que vocês gostem. Então deixa seu like aí e se inscreve no canal. Vamos pro vídeo. Bota a vinheta aí, editor. Bom, o filme começa nos apresentando a personagem Grenda. Greta, não é? É, Greta. Greta. E a gente vai descobrindo, a gente percebe na verdade que ela é meio... Ela sofreu muito já. E, bom, ela vai trabalhar como babá para uma família de idosos. Que mora bem no Bem interior, longe, no bem interior. longe, bem longe. E essa família ela é meio bizarra, porque quando ela chega na casa, ela vai conhecer a criança, né, que ela vai cuidar. Porém, não é uma criança de verdade, é um boneco. E ela até ri, né, achando que é uma piada, Só mas... podem ter zoeira com a minha cara que eu vou ter que cuidar de um boneco. Sim, mas elas descobrem que os pais do boneco, eles levam a sério a coisa. As coisas, eles têm até regras. E depois disso tudo, ela meio que conhece o cara lá que traz mantimentos pra casa, que no caso eu não lembro o nome, mas... O Malcolm. É o Malcolm. Ele traz os mantimentos, ele falou né, era verdade a coisa do boneco. E ela até então não tava acreditando. Aí quando o casal finalmente foi sair de casa e tal, ela deixou o boneco lá onde ele tava mesmo e jogou um pano em cima dele. Sim, e começou a beber, fazer um monte de coisa. Porque ela não acreditou, né, no caso. E só tentou... Só... sei lá. Tentou fingir que nada tava acontecendo. Sim, e não tava cuidando, que nem era pra cuidar do boneco. Tinha regras. Pra ser seguida. A mãe do boneco deixou regras pra ela seguir. E que se ela não seguisse, ele iria fazer mal a ela. Sim, E ela não acreditou. Se ela fizesse bem pra ele ia fazer bem. Se ela fizesse mal, ele ia fazer mal. No caso, se ela não seguisse as regras, ia dar merda. Sim. Depois disso, a Greta ela vai tomar banho e coloca as roupas íntimas dela. Não é roupas íntimas, amor. As roupas dela ali na pia ali. Pia. E o boneco ele pega e esconde as roupas. Esconde o vestido e o colar. Sim. Daí esse detalhe é importante pra depois. E daí ela sai procurando pela casa e o alçapão do nada ele desce. Alçapão do sótão. Ele desce e ela sobe lá em cima. E engraçado ressaltar que aquela toalha dela não tem física, na verdade. Porque acontece um monte de coisa e continua grudada nela. A toalha dela tem cola. É colada a cola. Toalha. Depois disso ela sobe lá em cima e se depara com um monte de coisa. E ela acaba vendo Quando ela sobe lá em cima, o alçapão sobe e tranca ela. Sim. Aí, nisso, o Malcolm já tava chegando lá embaixo. Ela conseguiu ver pelas frestas da madeira. Ela ficou olhando e ficou chamando ele. Pegou um pé de cabra pra tentar abrir. E não ia, porque aquelas madeiras são grossas demais. Ela não ia conseguir, ela quebrou o pé de cabra. Aí, o Malcolm foi embora, né? Porque ela não respondeu ele, não foi, nem nada. E nisso, quando ela vira assim pra trás, ela vê uma sombra de um homem
E ela bate a cabeça, ela cai no chão e bate a cabeça e dorme. Sim. Daí quando ela acorda, o alçapão ele tá aberto de novo. Daí ela desce e o Malcolm ele aparece, né? Antes dela descer, ela, na verdade, o alçapão tá fechado quando ela Sim. acorda. Mas ali perto do alçapão tem fotos do menino, que no caso estaria dentro do boneco, seria o boneco. Encontrou a foto dele e quando ela terminou de ver as fotos, o alçapão se abriu. Aí depois ela encontra o Malcolm, me explica. E também pergunta se era verdade os negócios do boneco. E ele fala que, né? Que sim, mas ele acha que não foi só o boneco que. Não foi só a criança que morreu. Não foi só o gurizinho, o Brahms. Porque uma menina também morreu lá e, né? Sim. E o jeito que essa menina morre é muito pesado. Porque ele conta, né, que a cabeça dela foi esmagada com uma pedra. Então é bem bizarro. Sim. Bom, depois disso ela começa a cuidar mais do boneco, dar mais atenção pra ele, começa a seguir as regras, digamos assim. E, bom, como eu tava falando, né, ela tava começando a cuidar melhor do boneco, seguir as regras. Sim. Daí ela começa a meio que pirar, meio que viajar mais sobre o boneco, né. Daí ela tenta mostrar pro Malcolm que o Brahms, no caso o boneco, se mexe. Que ele tá vivo, no caso. E nisso ela brinca de esconde-esconde com ele. Sim. E ela teve uma vez, da primeira vez que ela pegou e pediu pra ele se mexer, ele não se mexeu. Aí, a segunda vez, e tipo, eles foram pro outro quarto e tal. Aí, a segunda vez ela pediu e que ia cuidar bem dele se ele fizesse isso e mostrasse pro Malcolm que ele realmente se mexe. Sim. E que ela não tava ficando louca. Aí, ela marca com giz o chão, no lugar onde ele tá. E ela e o Malcolm saem da sala e vão para outro cômodo ali na frente. Aí se tranca a porta e a Greta bate 3 vezes na porta até ela achar que tá bom, até ela achar que o boneco se moveu mesmo. Aí depois eles saem e vão lá e o boneco realmente se moveu. E o Malcolm fica desesperado. E ela fica e a Greta fica feliz. Bizarro. Não, no caso, ela fica feliz porque disseram. Ela não tá achando. louca? Não tá louca. Bom, depois disso mostra aquele casal de velhinhos que a gente viu no começo do filme. Que eles foram pra um lago e acabaram se suicidando. Porque eu acredito que eles não aguentavam mais o boneco. Daí eles sacrificaram suas vidas. Mas um pouco antes disso, eu creio que a gente pulou, mas eu não lembro. A gente não lembra em que parte tá, Sim. mas a gente lembra a história. Eles fizeram uma carta falando que a Greta era toda dele, do Brahms, no caso do boneco. Então. Aí depois deles se matarem lá, a Greta ia sair, não, né? Ia ser com mal. Com o Malcolm. E daí aparece o ex-marido dela. E o filme nos conta que ele batia nela, maltratava ela. E por isso que ela ela aparentava ser uma mulher sofrida já. E já sofreu bastante no começo do filme. E daí eles começam a conversar, né? Ele pede pra ela perdoar ele. Fala um monte de coisa, o Malcolm aparece. Daí eles tentam conversar. Daí ele tenta convencer ela a voltar com ele, né? Só que ela não aceita. Daí ele fala que ama ela e tal, mas é complicado e ela não aceita. E nesse meio tempo aí, o boneco tava lá, né? Porque a Greta tá cuidando bem do boneco agora. Só que o cara não gostou muito. Então ele dormiu na sala, no sofá, e a Greta levou o boneco pro quarto e foi dormir com ele. E tipo, como ela tava com muito, muito medo do ex-marido dela fazer alguma coisa com ela de novo, ela pediu pro Brans cuidar dela. Ou fazer um favor pra ela, tipo,
pro cara ficar longe dela mesmo. E umas horas da madrugada, o cara acorda com sangue caindo na cabeça dele. E quando ele vê, tá escrito Get Out, que é saia daqui, ou vai embora. Aí a Greta se acorda, porque o cara berrou praticamente de madrugada pra ela. Ela olha pra cama, quem é que não tá lá? O boneco. Exato. Daí, depois disso, ele pergunta se foi ela, né? Daí ela fala que foi o boneco. Daí ele não acredita, né? Porque, né? É um boneco. Daí ele começa a pressionar ela, começa a agredir verbalmente ela. Nesse meio tempo, quando eu falei, o Malcolm, como ele sabia que o cara era maldoso com a Greta, o Malcolm não foi pra casa. Ele ficou dentro do carro esperando. E quando ele ouviu o cara gritando com a Greta, ele foi lá ver o que estava acontecendo. Depois disso, eles começam a conversar, né? Pra saber por que que o... no começo ele não acredita que foi o boneco, mas daí começa a dar uns barulhos, né? Daí o ex-marido da Greta, ele pega o boneco e pega ele assim e bate com a cabeça do boneco Na mesa Na de mesa. bilhar, no caso. Mesa de bilhar. na mesa de sinuca. É a mesma coisa, mesa de bilhar. E... eu tô feliz. Tá. Tem que ver o teu também? Peraí que eu preciso pintar, desculpa. Peidei. Botando isso na edição. Vai se lascar. Tá. E depois dele ter batido com a cabeça do boneco na mesa, começa a vir os barulhos estranhos pelas paredes da casa. Sim. Daí o ex-marido da Greta, né? Ele chega perto do espelho assim e do nada o espelho quebra e voa um monte de caco nele. Daí aparece uma entidade totalmente estranha, bizarra. Só que tipo, ela não dá medo. É um homem com uma máscara de boneco. Sim. E tipo, não faz sentido existir esse personagem. Porque já que o boneco ele era uma entidade, um fantasma, né? Não faria sentido ele existir. Sim. Então eu acredito que seja um furo no roteiro essa parte. Isso foi uma coisa que o filme não nos explicou. Sim, Então não a gente explicou não a existência desse ser. Depois que esse ser sai, o moleque sai de dentro das paredes, ele tenta atacar o cara que quebrou o boneco e ele mata ele. Ele mata ele com um pedaço do boneco. É, cabeça do boneco. Sim. Daí depois disso o Malcolm e a Greta eles começam a correr pela casa, né? Pelas paredes. Dá pra tentar fugir do boneco, mas o boneco acaba... O cara que tava vestido de boneco acaba pegando o Malcolm e desmaiando ele. A Greta ela consegue fugir. Mas ela volta pra Mas pegar ela o volta. Malcolm. Antes disso, eu esqueci de falar, No porão. que no porão ela encontra a carta dos idosos e também encontra uma espécie de boneca com a sopa dela e o colar também. Depois, lá no portão, ela acaba voltando, né? Por causa que ela não podia deixar o Malcolm lá pra morrer. Sim. Daí ela volta e pega uma chave de fenda e coloca no bolso dela. Daí ela chama o cara lá e fala que ele não segue as regras e já tá na hora de dormir. E ele obedece ela. Sim, E daí vai dormir. Sim, daí Continua. daí quando eles estão lá em cima, ela coloca ele pra dormir, né? E pede um beijo de boa noite. Só que ela não dá um beijo de boa noite nele e ele fica puto. Daí ela pega e enfia uma chave de fenda no peito dele. E ele, mesmo assim, ele Pega ainda ela agride pelo ela. pescoço Sim, começa a agredir ela. e tenta enforcar ela. Sim, mas ela consegue enfiar mais fundo a chave de fenda
E derrubar ele no e chão. derruba ela. É. Depois disso ela sai correndo e procura o Malcolm e eles conseguem fugir. Sim. E logo no final a gente tem uma cena pós-crédito, né? Que mostra uma. Eu acredito que é uma mão idosa. Uma mão idosa reconstruindo o boneco. Eu não achei que fosse uma mãe idosa. Eu achei que fosse o irmão de um cara. Porque por mais que ela tenha acertado o bucho dele, não foi no coração. Ele pode talvez estar vivo, então, né? Por isso tem o segundo filme, a gente ainda não olhou. A gente não olhou. Se vocês quiserem que a gente assista, só comenta aí. Bom, gente, esse foi o vídeo. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscreva aqui embaixo. E nosso Instagram está aqui para Tá caso, aparecendo aqui. Na tela. para caso se alguém quiser seguir a gente lá. A gente posta bastante foto lá. Sim. Diariamente. E lá no nosso Instagram a gente tá fazendo umas enquetes lá sobre qual é o melhor filme. No qual Instagram filme. do canal. Sim, geralmente a gente faz. E se você quiser, é só ir lá e seguir, tá bom? Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo vídeo.